Coríntios, no capítulo 12, e o que eu quero compartilhar com você nessa noite, estou muito empolgado mesmo, com o que Deus já falou para nós hoje pela manhã, o que Deus já ministrou para nós agora à tarde, e o que Deus preparou para você agora à noite, aleluia. Quantos estão empolgados mesmo aí, de verdade, irmão? Dá um brado aí de louvor ao Senhor. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 12. E o que eu quero compartilhar com você é algumas chaves, alguns códigos de como superar fraquezas, de como vencê-las, de como saber extrair delas a força necessária para que a gente continue avançando, ao invés de ficar reclamando porque a gente não avança, pegar essas fraquezas e extrair delas toda a força. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, e o capítulo 12 é o capítulo que Paulo faz uma escolha. Ele diz: eu poderia me vangloriar ou me gloriar nas coisas grandiosas que eu já fiz, já plantei igrejas, eu já realizei milagres, eu já sobrevivi a naufrágios, eu já passei por açoites, eu já corri perigos, eu poderia me gloriar por todas as coisas notáveis que eu já fiz na vida. Mas Paulo diz: eu decidi me gloriar nas minhas fraquezas. Poderia me gloriar nas revelações que eu recebi ao ser arrebatado para o terceiro céu, mas decido me gloriar nas minhas fraquezas. E aí hoje eu quero exatamente com você nessa noite, tanto os que estão aqui quanto os que estão na internet, ressignificar o que é fraqueza. Porque quando a gente pensa em fraqueza, a gente já pensa em algo negativo, em algo ruim, em algo que não deu certo, em algo que nos machuca, em algo que nos atrasa, em algo que cria problemas na nossa vida. Mas eu quero te dar uma palavra que você vai entender que da fraqueza você vai tirar força para a glória do Senhor. Aleluia! Amém ou não amém? Você está aqui comigo, sim ou não? Então verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos juntos repetir isso? Pois quando sou fraco é que sou. Pois quando sou fraco é que sou forte. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por tua vida, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Conduza-nos através desta palavra a receber o que o céu preparou para nós nessa noite. Nós dizemos sim e amém para tudo que o Senhor já reservou para nós. Que essa palavra, Senhor, nos empodere, nos edifique e nos coloque na posição, Senhor, de avançarmos para a glória do teu nome. Espírito Santo, teu é esse lugar, tua é a nossa vida. Então se mova, seja livre nesse lugar para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Todos nós, independente da cor da pele, do grau de instrução, da classe social, do tempo, da quantidade de tempo que a gente já tem de vida, todos nós temos fraquezas. Vou repetir: todos nós, independente da cor da pele,
da condição social, do lugar onde moramos, da condição da nossa conta bancária. Todos nós temos fraquezas. Todos nós passamos por momentos que nos sentimos fracos. Nenhum de nós aqui chegou até aqui sem pelo menos uma vez dizer para si ou para outras pessoas: estou me sentindo muito fraco, estou muito fraco mesmo. Mas qual é a resposta? A resposta é aprender a encontrar força na fraqueza. Diga amém. O segredo é esse, é encontrar força na fraqueza. Porque muitas vezes somos fracos na fé, fracos no amor a Deus, fracos na esperança, fracos na atitude de mudar, fracos na maneira de crer, fracos na maneira de obedecer, fracos em muitas coisas. Por isso, eu vim nessa noite dizer: assim como a luz sempre vence as trevas, o poder e a força de Deus sempre vencerá nas nossas fraquezas. Aleluia! Aleluia! Então, antes de continuar, eu quero abrir um parêntese para falar de que tipo de fraqueza eu estou tratando aqui nessa palavra. Preste atenção: se a sua fraqueza é pecado, eu preciso falar isso antes de compartilhar essa palavra, para você não confundir, para você aprender a tratar com as fraquezas certas. Se a sua fraqueza é pecado, e Paulo não está tratando de fraquezas pecaminosas, Paulo não está dizendo assim: eu ainda me gloriarei, porque eu sou viciado em pornografia, eu sou fraco na pornografia, ainda me gloriarei, porque eu sou fraco em não saber lidar com os recursos financeiros, eu desvio verbas, eu ainda me gloriarei, porque eu sou fraco e eu fofoco da vida dos outros, eu fico fazendo maledicência o tempo todo. Não é disso que Paulo está tratando nesse texto. Como é que a gente trata pecado? A gente trata pecado confessando, se arrependendo e abandonando esse pecado. Então deixa eu dizer de novo: o tipo de fraqueza que eu vou te ensinar aqui nessa noite a extrair força, não é a fraqueza do pecado, é a fraqueza da inadequação ao chamado de Deus. Toda vez que Deus me chama, eu me sinto inadequado e incapaz a cumprir aquilo que Ele me chamou a fazer. Eu me acho incapaz, eu me acho fora do esquadro, eu não acho que eu tenho as habilidades necessárias. É esse tipo de fraqueza que a maioria de nós, de certa maneira, em graus diferentes, a gente vive sofrendo, a gente vive tropeçando. Não é para mim, eu não consigo, eu não me sinto hábil, eu não me sinto qualificado, eu não me sinto digno. E é por isso que eu preciso fazer esse parêntese. Eu não estou tratando de fraqueza de pecado. Se você, meu irmão, vive no vício, se você vive no adultério, se você vive na mentira, se você vive no roubo, se você vive em algo que a palavra definitivamente chama de pecado, a única saída é arrependimento, é confissão, é viver a nova natureza que Cristo te deu. Então, a partir de agora, eu vou falar dessa fraqueza de inadequação, de me sentir incapaz para fazer o que Deus muitas vezes diz que é para ser feito. Alguém vivo aí? Alguém que está entendendo essa palavra já, em nome de Jesus? Feito essa diferença, vou voltar para cá. Então não é uma fraqueza pecaminosa, é uma fraqueza talvez de personalidade, é uma fraqueza talvez que, eu me sinto cansado demais, eu me sinto jovem demais, eu me sinto velho demais, eu acho que eu não tenho todas as habilidades, só a Ana com essa voz bonita, só a Mônica com essa voz bonita pode cantar, só o Everton com essas habilidades pode fazer alguma coisa ali, mas eu mesmo, eu não, eu acho que não tem nada a ver comigo esses negócios. Então essa palavra é para você que se sente totalmente fraco para fazer o que Deus já te chamou para fazer, e hoje à noite você vai sair daqui decidido, apesar das fraquezas, de cumprir o teu chamado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém dos irmãos? Nessa passagem Paulo está sendo muito franco, não está escondendo nada, ele está dizendo: eu estou frustrado com as minhas fraquezas, não pecado, com as minhas fraquezas.
com os meus fracassos, com os atrasos que isso está gerando na minha vida. É tão verdade que Paulo chama isso de espinho na carne. É tão verdade que Paulo diz que todas as vezes que ele orou, veio um emissário de Satanás para afligi-lo, para atormentá-lo. Eu não acho que eu sou capaz. E vinha o diabo, é verdade, você não é capaz. Eu acho que eu não tenho condição de plantar uma nova igreja, é verdade, fica aí no seu lugar, não vai fazer nada não. Eu acho que eu não sou capaz de liderar, acho que eu não sou capaz de viver em santidade, acho que eu não sou capaz de viver para Deus de maneira integral, de maneira total, de maneira que Ele será glorificado. E o diabo toda vez vai fazer isso. Era isso que Paulo estava falando. Ele chamou isso de espinho na carne. Alguns teóricos, alguns teólogos vão dizer o que poderia ser esse problema. Poderia ser um problema nos olhos de Paulo, uma enfermidade ocular, poderia ser uma espécie de perseguição que ele estava sofrendo, poderia ser uma espécie de depressão que ele estava sofrendo, ou até mesmo a sogra que estava gerando problema na vida dele. Mas essa última teoria não vale, porque ele nem casado foi, portanto ela não se sustenta. Não era problema de sogra, mas o fato é que Paulo tinha uma fraqueza real, e essa fraqueza estava limitando Paulo no seu ministério, estava limitando Paulo na sua influência, estava limitando Paulo na sua efetividade. Quem é Paulo, pastor? Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, é o que mais escreveu no Novo Testamento. Quem é Paulo? É o cara que recebeu revelações que palavras humanas não conseguiam discernir, conceituar, descrever. Quem é Paulo, pastor? É o cara que iniciou uma nova categoria de milagres, milagres extraordinários. Deus fazia através de Paulo. Milagres já são extraordinários, mas a Bíblia diz que Paulo fazia milagres extraordinários. É esse rapaz, é esse plantador de igrejas, é esse que fez com que o evangelho alcançasse os gentios, é esse que fez com que o evangelho chegasse na Europa, é esse que fez com que o evangelho chegasse na Ásia, é esse que abriu muitas igrejas, levantou muitos pastores. É ele que está dizendo: eu tenho fraquezas, eu tenho fraquezas que me impedem de avançar, eu tenho fraquezas que me impedem de melhorar, eu tenho fraquezas que me impedem de viver o que eu acho que eu deveria viver. E aí, irmão, eu fico pensando que Paulo fez de tudo para lidar com essas fraquezas, para resolver essas fraquezas. Quando Paulo viu que não podia resolver, ele então resolveu orar. E a Bíblia diz que ele ora a primeira, ora a segunda, ora a terceira, e nada ficou resolvido. Mas em todas as vezes que Paulo orava, ele ouvia algo do céu. Ele ouvia Deus dizer: a minha graça é suficiente para operar na sua fraqueza. Mas presta atenção, você há de concordar comigo. Por que Paulo orou a segunda e a terceira vez, se ele já tinha ouvido a mesma coisa na primeira? Porque, irmão, vamos ser práticos. O que a minha graça é suficiente para você é prática. Quando eu estou dizendo: Senhor, eu estou com uma fraqueza aqui, e eu gostaria tanto que no horário comercial o Senhor dissesse: espera aí que eu vou resolver isso aí, plim, plim, pá, e resolvesse de maneira imediata. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus tem turnos diferentes daquilo que a gente acha que é. Deus não trabalha em horário comercial apenas. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus não trabalha em horário comercial apenas. Amém ou não amém, irmãos? Deus não faz mágicas. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus não faz mágicas. Por isso ele precisa de processos para te ensinar a depender dele no meio das fraquezas. Alguém vivo aqui, sim ou não? Paulo orou a primeira, a segunda e a terceira e nada. Paulo implorou, suplicou, bajulou e nada. E nada. Paulo fez orações do tipo: Deus, tem misericórdia, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Quem nunca fez uma oração desse jeito, querendo ver a intervenção de Deus? Se não a maioria, todos nós já fizemos orações assim. Então, eu fico pensando que em todas as vezes Deus dizia para Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Paulo está dizendo: Deus, eu não quero essa fraqueza. Deus está dizendo: é através dela que eu vou fazer. Paulo está dizendo: Deus, mas dói. E Deus está dizendo: é através da dor que eu vou fazer. Paulo está dizendo: Deus, isso me atrapalha. E Deus está dizendo: é através disso que eu vou revelar a minha força em você. Aleluia. E a resposta que Deus dava, cada vez mais Paulo tentava mudar isso. E aí, irmão, eu li esse texto e me identifiquei com Paulo. E eu não falo de fraquezas morais, de pecados. Eu falo de se sentir inadequado, de se sentir incapaz, de se sentir fora do esquadro celestial para a função que eu ocupo. E eu fiquei perguntando para mim mesmo: por que é então que eu tenho que ter fraqueza? Puxa, seria tão interessante, Deus poderia me usar bem mais se eu não tivesse fraquezas. Quantos pensaram assim já alguma vez na vida? Levante a mão. Quantos já pensaram assim: puxa, se eu não tivesse essas fraquezas, Deus poderia me usar mais, eu poderia ser mais usado por Deus. Mas acredite, irmão, Deus não vai tirar as suas fraquezas, Deus vai manifestar o poder dele através delas. Posso ouvir um amém dos irmãos que estão aí mais com vontade de receber um edredom? Estou aqui desde as 7 da manhã e estou aqui empolgado para dar essa palavra para você. Amém ou não amém? Mas a sua cara é de quem está querendo mais um edredom do que essa palavra. Você pode trazer, semana que vem se estiver frio, traz edredom, fica aí de edredom nesse cantinho aí que você está. Só não dorme. Fala para a pessoa do seu lado: só não dorme, mas traz seu edredom. Eu quero te dar 3 chaves de como lidar com esse tipo de fraqueza. A primeira delas: lide adequadamente com as suas fraquezas. Porque acredite, irmão, das 3 maneiras que nós lidamos com nossas fraquezas, 2 delas são erradas. Quando o assunto é fraqueza, a gente tem a tendência de trafegar, de oscilar entre 2 atitudes erradas. Uma, de ficar choramingando. Uma, de ficar dizendo: ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não tenho, ah, é isso, ah, é aquilo outro. Ficar reclamando. Ah, não, com falsa humildade, com falsa modéstia. Ah, não, eu não sei falar, eu sou criança, eu sou jovem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou miserável, eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido. E fica chorando o tempo todo, e nunca faz nada, porque mais chora do que faz. Ah, não, eu não vou poder. Ah, porque isso, ah, porque aquilo outro. Aí de repente a pessoa diz: eu vou mudar de atitude. Para que atitude ela vai? Negócio batendo aqui na minha costa, eu pensando que era o anjo. Esse negócio do microfone aqui, será que é o anjo batendo aqui para eu ir para frente? Olhando o microfone, cadê o Everton? Vou chutar esse negócio aqui, mano. Você tira esse negócio daqui quando você sair daqui, rapaz. Fica batendo na minha costa aqui, velho. Amém, aleluia. Bora para frente. E de repente você diz: ah, vou mudar de atitude. Aí vai para a extremidade errada. Qual é a extremidade errada? Eu nego que eu tenho fraqueza. Eu escondo minhas fraquezas porque tenho vergonha de expor. Eu não choro, eu não fico aqui: ai, eu não posso, ai, eu tenho vergonha, ai, isso, aquilo, outro. Não, eu vou para o outro extremo. Eu ponho uma máscara e digo: eu não tenho fraqueza, mesmo que eu saiba que as tenho. O problema de viver chorando, irmão, é que eu me coloco exatamente na contradição do chamado de Deus. Porque Deus diz: você pode, e eu fico aqui: não, eu não posso. Deus diz: você pode, não, eu não posso. Ou no outro extremo, Deus vai dizer: você tem fraqueza. Não, eu não. Eu não tenho fraqueza. E aí, irmão, fingir não vai mudar muita coisa. Chorar ou fingir são maneiras erradas de lidar com nossas fraquezas. E quando nós choramos ou fingimos, tem um problema sério. Sabe qual é? É que Deus não poderá nos ajudar, pastora, enquanto nós não admitirmos séria e honestamente que temos fraquezas, que Deus precisa usá-las.
Posso ouvir um amém dos irmãos, sim ou não? Então, enquanto nós não admitirmos que temos fraquezas, Deus não poderá manifestar sua força através de nós. Se ficarmos chorando ou se ficarmos escondendo nossas fraquezas, Deus nunca manifestará sua glória. Sabe por quê? Porque a grandeza nasce da humildade, não da negação. A fraqueza se torna força quando elas são abraçadas, não quando elas são negadas ou choramingadas. Qual é a saída para nós hoje, homens, mulheres, jovens? Não é chorar e nem negar, é ser honesto diante de Deus, é ter uma atitude do tipo certo de pessoa que Deus quer usar. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim ou não? Eu vou te dar um exemplo, te dar uma ilustração. Alguns meses atrás, minha esposa pediu para eu comprar para os meninos de presente uma mesa de ping-pong. E compramos essa mesa de ping-pong no aniversário do Mateus, portanto em junho do ano passado. E demos de presente para ele uma mesa de ping-pong. Eu sabia que depois disso outras cositas iriam acrescentar, raquete, bolinha. E eu achava que era só isso. De repente eles me vieram com uma ideia de fazer curso de ping-pong. Na minha época, irmão, a gente aprendia na raça. A gente aprendia de maneira brutal, perdendo e apanhando, feito louco dos outros. Mas essa geração Nutella quer aprender até a jogar ping-pong. E eles falaram: pai, nos coloque em um curso de ping-pong. Tem uma escola, eles procuraram, vê essa geração também? Tinha uma escola perto de casa, e a gente foi lá. Pai, tem uma aula amostra grátis. E eu levei os dois, na intenção de matriculá-los. Cheguei lá, o professor falou assim: os três, Mateus, Pedro e eu, vão participar dessa aula. Falei: eu nem vou fazer não, mas você é o pai, você tem que fazer. E aí de repente, aquele professor de ping-pong falou algo assim para mim: o que você sabe? O que você sabe de ping-pong? Irmão, de verdade, eu quase comecei a chorar lá, de verdade. Eu não sei nada, não sei nem pegar na raquete, sei que é vergonha, meu Deus, eu sou pobre. Mas de repente, o brio masculino diante dos dois meninos, eu falei: mas se eu ficar chorando aqui, o que esses meninos vão achar de mim? Vão achar que eu sou um zero à esquerda? Aí por um leve minuto eu quis negar a minha fraqueza, do tipo assim: eu nunca fiz aula, mas eu manjo. Dá pro gasto, né? Mas de repente, num lapso de honestidade, eu falei para ele: cara, eu só quero aprender. E ele falou assim para mim: é esse tipo de gente que eu gosto de ensinar. Eu falei: opa, agora sim. E eu, durante essa semana, preparando essa palavra, o Espírito Santo me trouxe essa experiência. Que tipo de gente Deus costuma usar? É o tipo de gente que fica chorando? É o tipo de gente que fica negando? Ou é o tipo de gente que tem honestidade suficiente para dizer: eu não sei, mas estou disposto a aprender. Eu não tenho, mas estou aberto para receber. Eu não posso, mas a tua capacitação me tornará capaz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu não tenho ideia do que posso fazer, não sei para onde ir, mas se o Senhor me mostrar o que sabe sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha carreira, sobre as minhas decisões, eu estou aberto para aprender. Então nós precisamos lidar adequadamente, não é chorando nem negando. Qual é a maneira adequada? Pergunta para mim. Qual? Diz qual? É ser honesto, irmão. É ser honesto. Quando te derem uma tarefa, tenha a honestidade de dizer: por favor, me ajuda. Eu preciso de ajuda nisso. E principalmente em relação a Deus. Sabe por quê? Porque o problema maior da nossa honestidade é o nosso orgulho em querer proteger o nosso ego. Quando o assunto é fraqueza, a única coisa que você não pode fazer é tentar proteger o seu ego.
Alguém vivo aí? Alguém vivo aí? Por quê? Porque o orgulho, ele impede que a gente receba a força das nossas fraquezas. Ele impede. Então, eu quero te dar uma história para terminar o meu ponto aqui e avançar para o que eu chamo de segundo ponto, ou de segunda chave, ou de segundo código, para aprender a superar a sua fraqueza. Nesse ponto a ideia é simples: aprenda a lidar adequadamente. Você não é tão menos que Deus não possa fazer, mas se você continuar negando, você criará um muro que impedirá a ajuda de Deus e dos outros para que você avance para o próximo estágio. Alguém vivo aí? Alguém vivo aí, sim ou não? A Bíblia fala de Gideão. Gideão, ele recebe a visitação de Deus quando ele está num lugar escondido. Ele não está num lugar muito honroso. Ele não está na frente da batalha, ele não está enfrentando inimigos. Ele está escondido. E no capítulo 6, no verso 12, a gente tem uma expressão extraordinária que diz: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Muitos já falaram só do poderoso guerreiro, mas o que o torna poderoso guerreiro é a presença de Deus. Ele é fraco, mas Deus com ele é poderoso guerreiro. Eu vim nessa noite dizer para você: o Senhor é contigo, e isso te faz poderoso nas suas batalhas. Cadê o povo da paz sentar aqui para dar os aleluia, meu irmão? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Qual é a resposta de Gideão? Sarcasmo. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estava odiando tanto a minha vida. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estava passando por isso, batendo milho ou trigo aqui dentro do lugar que a gente pisa a uva. Eu não estaria tão covarde aqui escondido. É bonito, é motivacional, mas para mim não serve, Deus. Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Se o Senhor tivesse, a coisa não estava assim. Quantos de nós não pensamos assim? Quantos de nós não retrucamos com Deus quando Deus nos dá uma tarefa? Quantas vezes já não vi de pessoas dizerem: pastor, não é para mim, eu não posso liderar, não é para mim. Irmão, não sou eu que te chamo, não sou eu que te vocaciono, é Deus. Eu sou apenas a boca, eu sou apenas um mensageiro dizendo: Deus diz que você pode. Então para de chorar, para de negar, seja franco, disposto a aprender. Para de ser sarcástico com Deus. Você acha que isso magoou Deus? Fez com que Deus segurasse? Fez com que Deus recuasse? De jeito nenhum. Deus estava decidido a quebrar todas as desculpas de Gideão. E Deus fala de novo no verso 14: vá nessa tua força, porque sou eu que te envio. De novo. Ei, eu vim nessa noite dizer: Ele já colocou a força em você, Ele já colocou o poder em você, Ele já colocou a unção em você, e Ele garante, porque Ele está. Ele não esteve, Ele não estará, apenas Ele está com você. Vá nessa tua força. Fala isso para a pessoa do seu lado: vá nessa tua força. A turma aí da internet, coloca aí no chat: vá na tua força, porque o Senhor é que te envia. Que frase da hora é essa? Com a força que você tem, vá. Vá nessa força, irmão. Mas se ficar chorando aqui, né, não dá, é frio. Vou cansar. Não, pode deixar comigo. Aí vai fazer, não sabe nada. Presta atenção no que eu vou falar para você. Deus recuou, porque da segunda vez que Deus falou: vá nessa tua força, porque eu te envio, Gideão disse: tá bom, Deus, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. O Senhor está falando com alguém que é do menor clã, e desse menor clã, ele participa da família mais pobre, e da família mais pobre ele é o irmão mais lascado que tem na história. Eu só queria deixar claro que parece que o Senhor não está vendo esse negócio. Deus para por aí. Deus diz assim para ele: eu estarei com você, e você vencerá
como um só homem essa batalha. Porque eu não preciso de muitos, eu preciso de um que esteja disponível. Há quem esteja disponível nessa noite aqui, para que Deus possa usar, apesar das fraquezas. Então Deus vai fazer a coisa acontecer. Deus vai fazer a coisa acontecer. Presta atenção, irmão. Gideão não ficou sentado chorando, e nem ficou no polo orgulhoso de esconder suas fraquezas. Ele foi brutalmente honesto. Ele disse: eu sou fraco, eu sou o menor, eu não sei fazer isso, e eu nem tenho ideia de como fazer isso. E Deus disse: isso não me incomoda nem um pouco. Se você não sabe pregar, se você não sabe falar, se você parece que não tem carisma, se você parece que não tem talento nenhum, isso não me impressiona em nada, porque nunca dependeu de você, nunca foi sobre você, nunca foi do que você é capaz de fazer, foi sempre sobre mim, do que eu posso, do que eu sou capaz, do que eu tenho em abundância para realizar através de você. Meu Deus! Para Deus, a fraqueza de Gideão era o que menos importava. E Deus estava decidido a mostrar isso para Gideão. Você tem quantos aí no exército, Gideão? Tem 32 mil. Não, tem muito. Espera aí, o exército inimigo tem 132 mil. E eu só tenho 32 mil. 100 mil a menos do que o inimigo. Então, como é que o Senhor diz que eu tenho muito? Eu acho que eu tenho é pouco. Quantos já se sentiram em desvantagem? Deixa eu te dar uma boa palavra. Deus ainda vai te pôr mais ainda em desvantagem. Para quê? Para que a glória seja dele, para que o poder dele, para que a graça dele opere eficientemente. Alguém viva aqui que pode me ajudar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. As desculpas de Gideão não fizeram Deus mudar de ideia, mas o empoderamento de Deus eliminou todas as desculpas de Gideão. Olha para a pessoa do seu lado e diz: para de ficar chorando suas fraquezas aí. Chegar no meu discipulador e chorar, ou chegar no meu discipulador e vestir uma capa de Superman que eu não tenho. Deus não pediu para que Gideão procurasse uma força do He-Man. Deus não pediu para que Gideão procurasse uma força de Thor. Ele só disse: a força que você tem, não é a força que o Thor tem, não é a força que o Incrível Hulk tem, não é a força que o Superman tem, não é a força que os Vingadores têm, é a força que você tem. Então lide adequadamente. Quantos entenderam aqui essa palavra em nome de Jesus? Gideão se torna famoso, não por conta do seu estilo de liderança, não por conta de sua habilidade motivacional, porque o cara era ruim, irmão. O cara foi dar um discurso, 22 mil desistiram. Que motivacional foi a palavra desse homem. Ai, irmão, nós vamos morrer todo mundo, não sei o que vai dar, a casa vai cair para todos nós, a gente está lascado porque não tem nem como. Mas os covardes podem ir embora. 22 mil vão embora. Não era nada motivacional. Então ele não se tornou famoso na Bíblia por sua habilidade de motivar, nem tampouco por suas proezas militares. Porque, irmão, fala sério, vencer uma guerra com 300 homens, com trombeta e vaso quebrado, é brincadeira. Só louco entra num negócio desse. É ou não é? Mas foi assim que Deus resolveu vencer com ele. É assim que Deus resolveu vencer com você. Naquilo que parece louco, vai confundir as coisas sábias desse mundo. Naquilo que parece fraco, Deus vai confundir os fortes. Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar que a glória é dEle, que o poder é dEle, que você é o canal que liga céu e terra. Onde estão esses conectores aqui em nome de Jesus, que podem dar um brado de louvor ao Senhor?
Presta atenção, irmão. Deus não pediu uma força extraordinária para Gideão. Deus já tinha a força extraordinária que Gideão precisava. O que Deus pediu foi que Gideão cresce. Você crê que Deus pode te usar? Deus vai usar todo tipo de vaso: gordo, magro, alto, baixo, bonito, feio. Ele só não vai usar vaso sujo pelo pecado. Esse ele quebra primeiro. Esse ele quebra, refaz, para depois usar. Lide adequadamente com suas fraquezas. Segunda coisa, aprenda com suas fraquezas. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você já aprendeu com a última besteira que você fez aí, irmão? Você está perto da mulher e diz: você já aprendeu da última conversinha animada que a gente teve, da nossa fraqueza aí? Para a gente nunca mais cometer esse negócio? Ih, revelou ali, hein? Aprenda, mais do que sofrer, de viver culpado, Deus quer que você aprenda. Alguém vivo aí? Alguém vivo de verdade aí? Na internet tem alguém vivo aí? Então, presta atenção: se você nunca se feriu, se você nunca sofreu, se você nunca lutou contra algo, como é que você vai poder desenvolver um testemunho de que Deus agiu na minha vida? Aprenda com as suas lezeiras. Aprenda com os seus fracassos. Não viva culpado, viva aprendendo. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não viva culpado, viva aprendendo. Amém ou não amém? Mas o que eu posso aprender ainda, pastor, com as minhas fraquezas? Eu posso aprender que as minhas fraquezas criam um contexto para que Deus haja. Se você sempre faz, Deus vai dizer: então não preciso fazer. Agora, no dia que você não puder fazer, Deus diz: deixa comigo, que agora o bagulho vai ficar louco, aleluia! Aí, irmão, aí você vê anjo subindo, descendo, aí você vê milagre acontecendo, aí você vê a providência chegando, aí você vê marido se alinhando, aí você vê a mulher sorrindo para os passarinhos, aí você vê as crianças se desenvolvendo física, emocional e espiritualmente. Por quê? Porque aquilo deixou o contexto para Deus fazer. Paulo disse: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Olha para a pessoa do seu lado e diz: irmão, não importa a beleza que você tem, o mesmo material que você é, eu também sou. Nós somos da mesma coisa, barro. Para quê? Para que Deus seja o único ouro dentro de nós. Aprender que Ele é o ouro, que cada um de nós é o barro. Alguém vivo aí, irmão? Então presta atenção. Deus vai usar nossas fraquezas como um contraste para a força que Ele vai gerar dentro de nós. Eu não tenho 20 anos de casado, 16 anos de casado, 20 anos de relacionamento, porque eu sou bom nisso, não. Eu, na verdade, confesso minha fraqueza nisso. Mas Deus tem operado tanto o seu poder, que a gente tem usado nossas fraquezas, inclusive para abençoar muita gente em aconselhamento. E você acha que Deus quer fazer isso só com o meu casamento? Não, Deus quer fazer isso com o seu casamento, Colin. Deus quer fazer isso com o seu casamento, Davi. Deus quer fazer isso com o seu casamento, Vanessa. Deus quer fazer isso com você que está casado, em nome de Jesus, amém ou não amém? Você conhece gente que só fala dos acertos dele? Nos nossos aconselhamentos a gente fala muito do que nós erramos. E pela graça de Deus a gente conseguiu consertar. Não por nossa habilidade, mas pela graça de Deus. Eu tenho aprendido, irmão, que vale muito mais a atitude do eu também do que você precisa. Conhece gente que chega para você e diz: você precisa. E é totalmente diferente de alguém que diz: eu também posso te ajudar. Eu também passei por isso. Então eu venci.
eu posso te ensinar a vencer. Pela graça de Deus. Amém ou não amém? O que eu aprendo com as minhas fraquezas? Quantos já ouviram falar de um mecanismo em carros e motos chamado limitador de velocidade? Quantos já ouviram falar? O que é esse negócio? É o seguinte, irmão: depois que você alcança a velocidade permitida e você quer romper por pura adrenalina aquilo, há um circuito que corta o abastecimento de combustível para que o carro pare e você simplesmente não se mate com tanta velocidade. Nossas fraquezas são limitadores de velocidade, porque Deus sabe quando e o que a gente consegue suportar. Você entendeu, sim ou não? Então as fraquezas nos ensinam que não precisa ir tão rápido. Alguém vivo aqui? Porque, irmãos, vamos falar sério, nós podemos arranjar muitas atividades, muitas responsabilidades, muitos relacionamentos, muita coisa para gerenciar, muitos ministérios. Podemos crescer tão rápido que terminaremos ultrapassando nossa habilidade de lidar com o que temos diante de nós. Então nossas fraquezas são limitadores de velocidades, pois Deus sabe para o que estamos prontos e para quando estamos prontos. Alguém vivo aí? Limitações nos dão tempo e motivação para vivermos, para crescermos e para abraçarmos as oportunidades que Deus está gerando para nós hoje. Alguém vivo aí, sim ou não? Então, olha aqui para mim, ao invés de ficar no polo chorando, comece a apreciar, comece a ouvir, comece a permitir que suas limitações te guiem para um aprendizado mais profundo. Por isso, Paulo disse: eu me regozijo nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas necessidades, porque tudo isso faz com que eu entenda que não adianta querer ir tão rápido, porque eu posso não ter a habilidade ainda desenvolvida para gerenciar o que Deus tem para mim. Por último, use suas fraquezas para te aproximar de Deus. Eu conheço tanta gente que se afasta de Deus, porque descobriu que não pode. Porque acatou a mentira do diabo, dizendo que ele não é capaz. E viveu tanto tempo negando. E agora, diante da verdade, que ele pode ser honesto com Deus e se aproximar de Deus, as fraquezas dele o afastam do ministério, o afastam das pessoas, o afastam do próprio Deus. Suas fraquezas, muito mais do que suas habilidades, tem que te levar para a tua fonte de poder, para a tua fonte de intimidade com Deus, para a tua fonte de relacionamento genuíno com Deus. Não é te esfriar. Deus não quer sabotar o processo. Deus quer simplesmente que, quando você não puder, tenha a humildade de dizer para Ele: Deus, me ajuda aqui. Ao invés de se atrapalhar e sair de relacionamento em relacionamento, de problema em problema, para um pouco. Puxa, essa limitação está dizendo algo para mim. O que ela está dizendo? Está na hora de chegar mais perto de Deus. Está na hora de chegar mais perto de Deus. Está na hora de experimentar mais o poder de Cristo. Está na hora de experimentar mais a intimidade com o Espírito Santo. Alguém vivo aqui, irmãos? Então, ao invés de ficar triste, ninguém me chama, ninguém me usa, essa igreja aí assim, assado, presta atenção. Não deixe que suas fraquezas te afastem de Deus, pelo contrário, te aproximem de Deus.
Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus não está focado é nas suas fraquezas, mas Ele sabe que pode usá-las se você estiver perto dEle. Então, se tiver que falhar, fale positivamente. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Fale positivamente, irmão. Como? Deixando que suas falhas trabalhem favoravelmente para você. Como? Minhas falhas me levarão para perto de Deus. Meus fracassos me levarão para perto de Deus. Eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar negando, eu vou ser honesto, eu vou permitir que isso me ensine coisas que eu ainda não sei. Então eu vou me aproximar de Deus. A gente está batendo nessa tecla, mas isso é verdadeiro. Pensávamos que no final da quarentena, muita gente estaria desesperada por Deus. Mas a quarentena mostrou que muita gente estava habituada a viver sem Deus. Ficou tenso, né? Eu não estou falando de nós, eu estou falando de um contexto geral. Estávamos habituados a fazer atividade, e as muitas atividades estavam escondendo a falta de intimidade com Deus. Então, está na hora de apacentar, formada por um povo tão distinto, tão diferenciado, aprender a pegar as falhas, as fraquezas, do eu não posso, eu não sou digno, eu sou um fracasso, e dizer: eu não vou deixar que isso me afaste de Deus, eu vou usar isso como lenha, para o fogo crescer, para o fogo aumentar, para a minha percepção de Deus se ampliar. E quanto mais eu vejo, mais eu sei que eu não posso, mas mais eu entendo que Ele pode através de mim. Aleluia. Amém ou não amém? Portanto, todos os nossos pontos de fraqueza, eu sou falho, eu sou um perdedor, eu sou um desastre, eu sou uma catástrofe, eu sou cansado, eu sou ferido, eu sou prisioneiro. Todas as nossas fraquezas, Deus pode usar para nos aproximar mais dEle. E perto dEle, ninguém segura você.